pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula, né? Hoje falaremos propriamente do jogo dos discos, tá certo? Experimentando, né, o jogo dos discos, ok? Então vamos lá. Na França, lá no século XVIII, era muito comum se ladrilhar, né, pisos, né? E obviamente que criança é uma criatura muito, né, criativa, não é verdade? Então logo as crianças deram um jeito de brincar, né, com esses ladrilhos, né, lá no século XVIII. Elas inventaram o jogo dos discos, né, lançando moedas aleatoriamente, né, no piso e apostando na parada da moeda, né, no interior do ladrilho, né. Ladrilho esse, pessoal, que podia ser em diversos formatos, tá certo? Formatos quadrangulares, formatos hexagonais, formatos triangulares, né? Ok? Mas vamos trabalhar inicialmente com um formato, né, mais simples, um formato quadrangular, beleza? Mas aí surgia logo a pergunta, né, de que fatores contribuiriam, né, para uma criança ganhar uma determinada aposta, né? E o que facilitaria para ela ver a sua moeda inteiramente dentro do ladrilho, né? Então, as crianças que foram mais espertas, elas perceberam o seguinte, que quanto menor o diâmetro, né, da moeda, então maiores seriam as chances, né, delas ganharem o jogo, né, ganharem a brincadeira. Beleza? Então aqui a gente está colocando aqui uma imagenzinha para ilustrar, tá certo? No caso aqui o ladrilho, ele tem, né, ladrilhos quadrangulares, tá certo? Então veja que aqui nesse caso a moeda parou inteiramente, né, dentro do ladrilho, e já que não, né, já aqui a moeda ela já parou, né, vamos dizer assim, nas bordas, né, ok? Então, o que acontece, né? O que seria um caso favorável a essa brincadeira do jogo dos discos? O caso favorável, obviamente, né, que seria isso aqui, né? Seria o disco ficar inteiramente no interior. Os casos não favoráveis, né, seria o disco tocar em um ponto, né, a borda, ou, né, ficar sobre a borda, né, ok? Então esses casos aqui seriam, né, não favoráveis, beleza? Obviamente que a gente pode até se perguntar que quanto, né, maior a espessura dessa linha aqui, né, do ladrilho, né, quanto mais espessa for, né, isso aqui já vai impactar nas chances também, né? Mas isso aí é assunto para o futuro, tá? Vamos lá. Construindo o jogo, né? Então, a proposta é o seguinte. Inicialmente, vamos construir aqui um quadriculado, tá? Com quadrados de 3 centímetros de lado e desenhadas em um papel de cartolina, né? De 42 por 42 centímetros, tá? O lado de 3 centímetros dos quadrados aí combina bem com moedas pequenas e botões, né? De camisas. Só que no caso da gente, a gente usa moedas, né? Moedas do real, né? E a gente vai usar aqui no experimento da nossa aula aqui, né? Inclusive que está aí no material, estou apenas traduzindo para vocês, vamos dizer assim, trazendo as informações, né? Do material. Nós vamos usar moedas, tá, do real, moedas de 10 centavos, 25 centavos, ok? Então, como é que seria feito, né, essa atividade aí, né? A atividade seria o seguinte, né? Marque com o auxílio de uma régua pontos distantes 3 centímetros um do outro ao longo de duas bordas, né, da folha, uma horizontal e outra vertical. Então, aqui é a construção do quadriculado, né? Isso é perfeitamente viável, né, para se trabalhar dentro de sala de aula, né, obviamente, né? Com o auxílio de régua e um esquadro, ou utilizando um par de esquadros, comece a construir o quadriculado, traçando segmentos de retas verticais e horizontais, partindo dos pontos marcados na folha, né? Então, ele está fazendo aqui, né, já o quadriculado. Após realizar os passos anteriores, está pronto o quadriculado formado por quadrados de 3 centímetros de lado. Professor, obrigatoriamente esses quadrados aí, né, do quadriculado tem que ser de 3 centímetros. Aqui no caso dessa atividade, sim, né, a gente está colocando como 3 centímetros para poder exemplificar o jogo, tá certo? Mas aí, dentro de sala de aula, né, para tornar o jogo mais fácil, você poderia estar adotando, sei lá, 3,5 centímetros, né? Beleza? Porque quanto maior, né, a dimensão do quadriculado, né,
mais favorável vai ser, né, para a ocorrência do evento do lançamento de um disco, beleza? Então vamos aqui, as moedas, né? Como eu comentei anteriormente, a gente vai usar aqui moedas, né, do real, né? Só que as moedas do real, elas têm, né, duas versões, né? As novas moedas, né, e as antigas, né? Vocês lembram que teve essas duas versões aqui, né? No caso, vamos pegar como referência aqui, de primeiro momento, a moeda de 10 centavos, né, no formato mais novo. A moeda de 10 centavos no formato mais novo, ela tem como diâmetro, né, 20 milímetros, né? Não é isso aqui, ó, 10 centavos, ela tem 20 milímetros de diâmetro, né? A espessura, ela não vai implicar muito, tá? E nem o peso, né? O que vai acontecer, professor? Então quer dizer que, no caso, a atividade aí do jogo seria lançar as moedas. Sim, as moedas serviriam como os discos, né? Para o jogo, beleza? Ok? O que você já deve estar pensando, que o que vai, vamos dizer assim, né? Interferir, né? No jogo, será o quê? Será o diâmetro da moeda, será o tamanho do quadriculado, né? Mas se você fixar as dimensões do quadriculado, como está fixado aí já, de 3 centímetros, né? Você, obviamente, pode levar o aluno, né, a entender que quanto maior o diâmetro da moeda, mais difícil, né, vai ser a ocorrência do evento de lançar a moeda e ela ficar interior, né, ficar no interior por completo, né, do quadriculado. Beleza? Então, no caso aqui, a gente vai exemplificar aqui a primeira situação, no lançamento de 5 moedas, tá? De 10 centavos. No lançamento de 5 moedas de 10 centavos, a equipe do Matemática na Prática, que é o pessoal que elaborou o material, tá? Obteve aqui, colocou como exemplo, né? Aqui, essa situação. Então, veja que nesse caso aqui, ó, o evento A seria o lançamento da primeira moeda, né? Veja que a primeira moeda ficou sobre, né, uma linha aqui, né, do quadriculado. Então, aqui não é favorável, né? Não é favorável. Aqui, no caso, no segundo lançamento, né, também não favorável, porque ficou sobre as bordas, né, do quadriculado. Já no caso aqui do terceiro lançamento, veja que a moeda ficou, né, totalmente no interior, né? No caso do quarto lançamento, a moeda também ficou totalmente no interior, né, do quadriculado, né? E no caso do quinto lançamento, veja que a moeda já não ficou, né? Então, no caso, se a gente fosse traduzir, né, pela aquela fórmula que explicamos na aula anterior, né, o que seria a probabilidade, então, nesse caso aqui, né, do lançamento, né, de 5 moedas de 10 centavos, né, no quadriculado, né, nesse jogo de discos aqui. Então, no caso, a gente teve o quê? 2 casos favoráveis, né? Sobre quantos? Quantos casos possíveis, no caso? No caso, como foram 5 lançamentos, seria 5, né? 5 casos possíveis, né? Ok? De sucesso ou não, né? Então, aqui no caso, você teria 0,4, né? Fazendo uma divisão, ou, né, 40%. Então, essa seria a probabilidade, né? No caso, para duas, né? Para 2 lançamentos aí, né? Uma probabilidade, no caso, né, dessa situação. Então, a equipe que elaborou o material, a equipe do Matemática na Prática, ela realizou, gente, 200 lançamentos, tá? Com diversos tipos de disco, né? Ela colocou botãozinhos aqui, botãozinhos de bebê, que tem a dimensão, né, do diâmetro de 0,8. Ela colocou um botão um pouco maior, com dimensão 1,1. Colocou moedas de 10 centavos, com diâmetro de 2 centímetros. E colocou moedas de 25 centavos, né, com diâmetro de 2,5 centímetros, né? A equipe do Matemática na Prática, após os 200 lançamentos, ela observou como casos favoráveis, no caso do menor botão, né, ela obteve 117 casos, né, de um total de quantos? De 200, né? Então, como você sabe que a probabilidade, né, definida até na aula anterior, né, o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, né? Então, no caso, foram 117 lançamentos favoráveis de um total de 200, né? Fazendo a divisão, né, no caso, botar aqui, a probabilidade para o diâmetro de 0,8, né? Então, fica quanto? Fica 117, né? De um total de 200. E aí, você fazendo essas contas, você vai ter aproximadamente 58,5%.
tá certo? Já no caso, a probabilidade com diâmetro, né, com o disco com diâmetro de 1,1 centímetros, né? O número de casos favoráveis aqui no caso foram, eu acho que 78, né? Minha vista não está muito boa. De um total de 200, né? Ok? Então, deu aproximadamente, de acordo com o pessoal, com a equipe, né, que elaborou o material, deu aproximadamente o quê? 39%, tá? Já no lançamento de moedas de 10 centavos, em que o diâmetro é de 2 centímetros, né? Vou botar aqui, ó, 2. A probabilidade, no caso, para 2 centímetros de diâmetro, ficou de 27 casos favoráveis que ocorreram, né, no lançamento, de um total de 200. O que vai resultar aproximadamente 13,5%, de acordo com o pessoal do Matemática na Prática. Já no caso da probabilidade de um disco, né, com 2,5 centímetros de diâmetro, o que aconteceu foi o seguinte, né? Só teve 10 casos, né, favoráveis de um total de 200, né? O que deu aproximadamente, deu, né, exatamente 5%, né? Então, o que o aluno, né, você fazendo uma atividade dessa em sala de aula, o que você pode direcionar ele a concluir, né? Obviamente você não irá falar de início, né, que o diâmetro do disco vai influenciar na probabilidade, mas no caso, né, você vê que quanto maior o diâmetro, menor está sendo, né, não é isso? A probabilidade, né? Então, um aluno que é esperto, ele vai sacar isso aí, né? Na verdade. Então, é uma atividade legal de ser feita, né, em salas de aula, não é isso? Em que aborda o conteúdo de probabilidade e que você pode melhorar ela, dinamizar com pontuações, com ranking, com outras coisas, né? E deixar a aula bem atrativa, né? Mas vamos mais adiante. Qual seria uma boa pergunta? Então, uma boa pergunta que o professor poderia fazer, né, para os estudantes seria o quê? Seria, né, vamos considerar um jogo justo, né, em que a probabilidade de ganho ela é de 50%, né? Num quadriculado com quadrados de 3 centímetros de lado. Então, a pergunta que ficaria é: qual deve ser o diâmetro do disco? Né? Essa pergunta ela vem de uma historinha que diz o seguinte, que alguns alunos, né, eles estavam querendo arrecadar dinheiro, né, para alguma coisa, né, da turma e tal. Então, tinha um evento na escola e eles queriam, né, arrecadar dinheiro. E o professor deu como sugestão, lá no caso, de fazer o jogo dos discos, né? Aproveitar um ladrilho que tinha na escola, né? E fazer o jogo dos discos, né? E falando para os alunos o seguinte, que a vitória, no caso, seria o disco utilizado ficar inteiramente, né, dentro de um dos quadriculados, né? E que, no caso, o disco ficando sobre a borda não seria considerado sucesso no jogo, né? Mas que a pessoa, para poder jogar, né, o convidado para poder jogar, ele iria, no caso, comprar, não é, os discos para poder jogar. E, obviamente, que teria alguma premiação, algo do tipo, né? Então, o professor, né, ele alertou o aluno o seguinte, que o participante só teria interesse, né, de brincar, né, com o jogo se ele visse o quê? Que realmente tem chance. Você não vai querer participar de um jogo que você já sabe, a priori, que vai perder, né? Então, né, o professor ele faria essa pergunta, né? E aí, pessoal, né? Qual seria um diâmetro justo, né? Vamos dizer assim, para que o participante, né, pudesse ter boas condições, né, de sucesso, né, em um lançamento, em um evento, né? Então, no caso, o que seria o justo seria o caso de 50%, né, de vitória, não é verdade? Então, aí, no caso, seria igualado, né? Tanto as chances para a turma conseguir, né, o dinheirozinho dela, né, e tal, né, o participante não ter conquista para buscar o prêmio, como o participante se sentir estimulado, né, a brincar, tá certo? Então, uma boa pergunta seria essa, e aí, qual seria o diâmetro ideal, né? Se cada quadrado do quadriculado tem 3 centímetros de lado, né? Então, pensando nessa situação, o que aconteceu, né? A equipe do Matemática na Prática, não pessoal que elaborou o material, efetuou o lançamento, né, 200 lançamentos, tá? Ficou, né, após esse lançamento, eles colocaram, né, um gráfico em que relaciona a probabilidade com o diâmetro, né?
Obviamente que se você não tem, né, se a moeda tiver diâmetro nulo, né, zero, a probabilidade de sucesso ela é de 1, né? Já 100% de chance, né? Então, vamos atrás aqui da fórmula, né? Dessa função quadrática, né? Essa possível função quadrática aí, né? Então, considerando que seja uma função quadrática, que melhor venha se adaptar a esses pontos. Então, o que acontece? A função, ela tem essa cara aqui, né? Ela é uma função, probabilidade, que depende do diâmetro, né? Ok? E ela tem esse formato aqui, ó. A vezes D, que é a variável, né? Menos 3 ao quadrado. Por que ela tem esse formato, professor? Porque ela, no caso, está sendo uma função que está tocando o eixo do x, né? No caso aqui, o eixo D, em apenas um ponto. Ou seja, ela tem uma raiz, tem duas raízes reais iguais, né? Ok? Então ela assume esse formato aí, aquele formatozinho A vezes x menos x1 vezes x menos x2, né? Como as raízes são iguais, né? Então aqui vai ficar o quê? P de D igual a vezes D menos 3 ao quadrado. Então com isso implica que a nossa função vai ter essa cara aqui, ó. Função probabilidade, né? Dependendo do diâmetro, vai ser igual a quem? Vai ser igual a AD ao quadrado menos 6AD, né? Já fazendo o desenvolvimento, mais 9A, ok? Então veja que a função ela intercepta aqui o eixo dos y no ponto aqui no 1, né? Ok? Então a função quadrática ela sempre intercepta o eixo dos y no valor do c. Então com isso eu tenho que 9A, vou fazer aqui de baixo, que 9A, que é o nosso c da função, ele é igual a 1. Isso implica que o A é igual a 1 nono, né? Ok? O A ele é 1 nono. Ok? Com isso eu tenho já a cara da função, né? Como é que vai ficar? P de D igual a quem? A 1 nono de D ao quadrado menos o A é o nono, né? Então 6 vezes 1 nono dá 6 sobre 9, simplificando a 2 terços, né? Menos 2 terços de D mais 9 vezes o A é 1 nono, então vai dar 1, né? Então essa seria a cara da função, né? Tudo bem? Então, é isso, gente. Eu só queria lembrar o seguinte, que no jogo dos discos também, para garantir a aleatoriedade, né, o jogador, né, não pode se colocar em determinadas situações, como, por exemplo, estar bem próximo do quadriculado, né, ou jogar a moeda verticalmente, né, para cima e tal. Então, o ideal é que ele tivesse alguma distância, né, uma distância do quadriculado, ok? Para garantir o fator, né, da aleatoriedade. Beleza? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu deixarei com vocês nossa primeira atividade, tá? Estará na plataforma. E um forte abraço. No mais é isso. Valeu!